Olá, pessoal. Eu sou a professora Michele e vou passar para vocês algumas dicas sobre o trabalho da disciplina de TIC. Então, foi disponibilizado para vocês no Fórum da Avaliação a proposta do trabalho de TIC, que é um documento Word. O que consta nesse documento Word? Primeiramente, a gente tem as indicações gerais, né? A extensão do trabalho, né? A quantidade de páginas, o tipo da letra, o tamanho da fonte e assim por diante. Na segunda página, nós temos o que é a proposta do trabalho, que é a elaboração de uma atividade de webquest ou de um caça-tesouro. Então, vai depender aí da escolha do grupo. Então, as informações direitinho sobre o webquest e caça-tesouro estão lá no conteúdo da disciplina. Essas atividades elas devem ser desenvolvidas em um site, que pode ser no que foi sugerido aqui, ou num outro site que vocês conheçam e que queiram elaborar essa webquest e caça-tesouro lá. Além dessa webquest caça-tesouro, vocês devem colocar aqui nesse documento Word esses tópicos que são exigidos no trabalho. Ou seja, vocês devem escrever nesse documento Word o tipo de atividade elaborada, se foi o webquest ou caça-tesouro, e colocar o link de acesso ali, porque é a partir desse link que eu vou avaliar a atividade de vocês. Devem escrever nesse documento o contexto de ensino, falar um pouquinho aonde vocês aplicariam essa atividade de webquest, qual a escola, qual o público-alvo, para que turma que vocês aplicariam, né, a série, o número de estudantes, a idade e etc. Entender um pouquinho quem é esse público-alvo de vocês. A disciplina para qual a atividade foi elaborada, se essa atividade é relacionada a uma disciplina de matemática ou de história e geografia, enfim. Os objetivos de aprendizagem dessa atividade, né? Ou seja, qual é o objetivo do professor com relação a essa atividade. Os conteúdos que os alunos deverão dominar, ou seja, que conteúdos prévios esses alunos deverão ter para conseguir executar bem aquela atividade de webquest ou de caça-tesouro. Como os alunos serão avaliados nessa atividade e a justificativa da atividade, né? Ou seja, quais as razões pelas quais foi feita aquela atividade baseada na TIC dentro do contexto educativo e assim por diante. Dá uma justificativa das razões desse tipo de atividade para aquela série que vocês estão aplicando, para aquele contexto. Então, esses tópicos devem ser todos escritos nesse documento Word. Agora eu vou passar então umas dicas de como elaborar o webquest e a caça-tesouro. Então, no webquest, nós temos que ter em conta que ele tem alguns tópicos que são obrigatórios, que a gente chama de processos da webquest, que são introdução, tarefa, processo e recursos, avaliação e conclusão. Eu coloquei ali um outro tópico chamado orientação à profissão, mas ele não é obrigatório, mas depois eu explico o porquê ele é interessante. Então, na introdução, vocês devem falar brevemente sobre o tema que vocês estão propondo. Então, quando eu digo brevemente, uns 2 parágrafos, nada muito extenso, que vocês iniciam esse tema com os alunos. E é interessante colocar algum fato curioso ou engraçado, ou alguma coisa que estimule, instigue o aluno a querer obter mais conhecimento sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se o tema for hábitos de vida saudável, você pode iniciar explicando o que é isto e ainda colocar, por exemplo, alguma informação sobre aquelas dietas malucas que tem na internet e que podem fazer muito mal às pessoas. Então, você pode colocar algum exemplo ali que faça que os alunos queiram conhecer um pouquinho mais sobre esse tema de hábitos de vida saudável. O segundo tópico é tarefa. É sempre também importante, quando fazer o fechamento da introdução, colocar alguma coisa que fale assim, então agora vamos lá, para o aluno entender que ele tem que passar para essa segunda etapa, ser uma coisa assim fluida, né? Ou seja, não algo muito quebrado, introdução, daí pula para a tarefa, pode colocar algumas frasezinhas que motivem o aluno a continuar e acessar ali o tópico tarefa.
que é a tarefa? A tarefa é exatamente o que você quer que o aluno obtenha de conhecimento. Então, por exemplo, sobre hábitos de vida saudável, poderia propor de tarefa pesquisar e apresentar os principais sites que tratam de dietas e reeducação alimentar, fazer uma tabela comparando os sites a partir dos critérios X, Y, Z, né? Critérios que o professor pode criar para que o aluno possa comparar esses sites de reeducação alimentar e assim por diante. Então, pode ser criado 1, 2, 3, 4 tarefas para tratar daquela temática. Isso tudo vai depender do tempo que o professor vai ter para aplicar essa atividade. No tópico processo e recursos, aqui sim deve ser especificado como você quer que essa tarefa seja feita. Se vai ser em grupo, se cada grupo será responsável por um tópico, se a tarefa vai ser toda realizada no computador, isto é, o aluno vai pesquisar na internet e, além disso, ele vai fazendo um resumo no documento Word ou no Excel, vai fazer a apresentação no PowerPoint. Então, aqui vai ter tudo especificado isso. E mais importante, além de estar especificado isso, o professor deve deixar alguns links com os principais sites onde esse aluno possa buscar um conhecimento que seja de fonte confiável. Nós temos muitos sites com informação sobre diversos temas, no entanto, nem todos eles têm informação que seja confiável, né? Tem alguns que mais nos desinformam do que nos informam. Então, esse cuidado e essa experiência que o professor tem com o tema é que cabe ao professor. Então, ele disponibilizar alguns links com sites interessantes e com informação de qualidade para que o aluno tenha essa aprendizagem sobre o tema. O próximo tópico é a avaliação, onde o professor deixa claro como ele vai avaliar o aluno naquela tarefa que ele está executando. E por fim, no tópico conclusão, o professor faz um fechamento de como do conteúdo da atividade e da atividade em si. Já o tópico que eu falei que não é obrigatório, mas que é interessante, que é a orientação ao professor, esse tópico ele é interessante porque essa atividade ela vai estar disponibilizada na web. Então, outras pessoas vão ter acesso a ela. A webquest da professora Michele, por exemplo, sobre hábitos de vida saudável. E eu, professora X, vou querer aplicar essa webquest com meus alunos. Então, na orientação ao professor, esse outro professor pode observar ali qual o público-alvo em que a professora Michele aplicou aquela webquest, qual a duração da tarefa, e assim esse outro professor pode aplicar de maneira mais adequada essa atividade na sua sala de aula. Então, pessoal, esses foram os processos da webquest e o que vocês têm mais ou menos que ter em conta na hora de executar. Já para quem optar por fazer uma atividade de caça-tesouro, a gente também tem que ter atenção nos seguintes processos: introdução, perguntas, recursos, ganho de pergunta, avaliação e, novamente, orientação ao professor não é obrigatório e segue a mesma lógica da webquest. Na introdução, vocês também devem falar brevemente sobre o tema que vocês estão tratando, deixar algum fato curioso, instigar o aluno a querer saber mais sobre aquilo. Já no tópico perguntas, o professor deve propor uma série de perguntas onde o aluno, ao direcionar para o tópico recursos, vai acessar diversos links com informações que ele possa responder aquelas perguntas. Então, vocês podem fazer desde perguntas mais simples, que logo ele acha ali naquele link que você disponibilizou e tem uma resposta mais simples, a perguntas mais complexas, onde o aluno vai acessar os links, vai ler, vai discutir com seus colegas, se assim o professor quiser, e vai responder a partir já de uma interpretação, de uma reflexão crítica, que é o mais interessante, vamos assim dizer. Mas pode fazer ali um nível de perguntas, no início perguntas mais fáceis, mais simples, a perguntas mais complexas. Então, introdução, perguntas, os recursos, que é onde o professor disponibiliza aqueles links com informação de fonte confiável.
E fecho então com a grande pergunta. O que seria a grande pergunta? A grande pergunta era uma pergunta mais ampla e mais complexa, que ela resume tudo aquilo que o aluno viu nas outras perguntas. Então, esse aluno vai tentar fazer uma análise reflexiva e crítica de tudo que ele estudou nas outras perguntas para responder essa grande pergunta. No tópico avaliação, então o professor vai dizer ali de que forma que ele vai avaliar os alunos nessa tarefa. Então, pessoal, essas são as dicas que eu passo para vocês da atividade, tanto de webquest como de caça-tesouro, e na execução geral do trabalho. No próximo vídeo eu vou passar para vocês como utilizar aquele site que foi deixado como sugestão para fazer o caça-tesouro ou a webquest. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e bom trabalho para vocês!